Uma vez foi perguntado ao Dalai Lama o que ele faria se alguém criasse a verdadeira pílula da felicidade. E ele, muito calmamente, respondeu ao jornalista: eu mesmo seria o primeiro a entrar na fila para tomá-la. Tudo o que se refere à saúde mental, a começar pela indústria farmacêutica, os planos de saúde, as terapias milagrosas que aparecem todo dia, suplementos alimentares e chegando aos coachings motivacionais, literatura de autoajuda, mentorias, está indiscutivelmente em seu auge. Ações de mercado em alta, cobertura constante da mídia e uma demanda crescente por soluções para todos os tipos de males do espírito, da alma ou da mente, como você preferia aí chamar. Há remédios destinados a literalmente tudo: depressão, angústia, insônia, impotência, ansiedade, falhas de memória, exaustão, fadiga e por aí vai. A medicina moderna, altamente presunçosa, eu diria, nos parece pronta para encarar qualquer desafio com otimismo e ambição quase ilimitados. O antigo "isso é impossível" soa agora como um eco de um passado cético. Mas o que me chama a atenção nesse frenesi atual é que talvez a maioria desses medicamentos e terapias não está voltada ao processo eficaz de cura de doenças mentais, mas sim à intensificação do prazer, ao alívio das frustrações e ao aumento da sensação de bem-estar pura e simplesmente. São substâncias criadas não para defender a vida contra ameaças, mas para aprimorar a experiência de estar vivo. É o hedonismo em forma de cápsulas baratas e acessíveis, drogas ditas ofensivas que não combatem, mas avançam quimicamente em direção ao ideal da felicidade permanente. E esse desejo, no entanto, não é novo. Desde a antiguidade, sonha-se com pulsões que dissipem a tristeza, por exemplo. Homero, na Odisseia, escrito há mais de 2.700 anos, narra que Helena possuía uma erva mágica capaz de apagar qualquer sofrimento. Ao bebê-la, misturado ao vinho, nem a morte de um ente querido seria capaz de provocar lágrimas. Era literalmente o esquecimento da dor servido como um líquido. Mozart, por sua vez, no século XVIII, imaginou uma flauta encantada cujo som teria o poder de transformar o sofrimento humano em alegria. E, em sua ópera, uma das mais conhecidas, intitulada Magic Flute, quem a escutava esquecia as angústias e rejubilava-se. E, portanto, é muito nítido que a ciência moderna parece agora perseguir, muito mais do que em outros tempos, os mesmos efeitos, só que pelas vias químicas, e ainda estratégias de mercado até bem duvidosas do ponto de vista ético. O filósofo Francis Bacon, século XVI, já havia previsto esse sonho. Aquele que encontrasse a fórmula da alegria no sangue humano, disse ele, teria descoberto a chave da felicidade eterna. E muita gente acredita, sim, que nós humanos estejamos mais próximos disso tudo do que jamais estivemos, no que eu pessoalmente não concordo em hipótese alguma, embora de fato os avanços em neurociência, na farmacologia, apesar de notáveis, quanto mais evoluem, mais descobrem novos mundos e, por consequência, milhões de novas dúvidas. Essa é a ciência séria. E é exatamente nesse ponto que eu quero inaugurar a nossa discussão de hoje. Os medicamentos psiquiátricos representam para milhões de pessoas ao redor do mundo uma ponte, uma muleta entre o sofrimento psíquico e a possibilidade real de uma vida mais estável, funcional e digna. Antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, hipnóticos, antipsicóticos trouxeram alívio real a milhões de pacientes. A neurociência e a psicofarmacologia avançaram ao ponto de tornar possível o que antes parecia inatingível, dar forma bioquímica ao alívio da dor psíquica.
No entanto, como todo mundo sabe, esse avanço trouxe consigo um risco silencioso: o uso indiscriminado desses medicamentos, muitas vezes sem diagnóstico preciso, sem acompanhamento terapêutico adequado e, em muitos casos, motivado mais pelo desconforto com as emoções humanas cotidianas do que por uma patologia real. Ou seja, vivemos em uma época que medicaliza a tristeza, a inquietação, a ansiedade, o luto e até mesmo a solidão, que são experiências existenciais que fazem parte do ser humano e que não deveriam ser eliminadas, mas sim compreendidas, administradas, controladas e elaboradas. O perigo do uso excessivo ou incorreto dos psicofármacos, sobretudo em populações mais jovens, não se resume aos efeitos colaterais físicos, como ganho de peso, disfunções metabólicas ou dependência química, mas se estende ao empobrecimento da experiência subjetiva. Quando se busca silenciar todo e qualquer mal-estar com comprimidos, colocando o ser humano dentro de uma bolha asséptica e oxigenada, corre-se o risco de sufocar a linguagem do inconsciente, impedindo o sujeito de escutar a si mesmo, de crescer através das suas próprias dores. E se você exclui da equação de um processo pedagógico a variável dor e a variável frustração, você jamais terá qualquer processo pedagógico. Não insista nisso. Outro ponto importante: essa medicalização da vida psíquica pode ainda estar ligada a uma cultura que desvaloriza o autoconhecimento e a escuta. Em lugar de tratar as causas, muitas vezes se tratam os sintomas, e isso cria um ciclo de dependência e superficialidade. Isso não significa, claro, negar a importância dos medicamentos psiquiátricos, mas sim defender o uso responsável, ético e integrado desses medicamentos, dessas ferramentas. O psicofármaco deve ser uma ponte, não um destino. Ele pode estabilizar para que o sujeito pense, reflita, elabore, mas nunca substituir o processo terapêutico ou o enfrentamento existencial. A verdadeira medicina, gente, da alma, exige mais do que fórmulas químicas, exige tempo, escuta, vínculo e humanidade, empatia. O desafio contemporâneo está em encontrar esse equilíbrio, em que os medicamentos não anestesiem a vida, mas a sustentem enquanto ela se reconstrói. E então, voltemos à nossa pílula imaginária da felicidade. Suponhamos então que a humanidade consiga desenvolver essa tal pílula com tais propriedades. Um comprimido barato, aprovado pelas autoridades sanitárias, sem efeitos colaterais, nem risco de dependência e que leva a um estado de euforia leve e duradoura, sem interferência nas tarefas do dia a dia. Ou seja, um comprimido que mantenha o trabalhador trabalhando, o professor ensinando, o motorista dirigindo, mas sentindo-se internamente radiantes, como se tocados aí por uma graça espiritual, divina, metafísica. E nesse cenário surge a nossa primeira pergunta: experimentar ou não experimentar? Se está à disposição, é legal e inofensiva, por que resistir? E mais, como voltar à antiga rotina com seus vazios e desalentos depois de ter provado esse paraíso encapsulado? Mesmo sem dependência física, química ou psicológica, não seria inevitável a repetição do uso? O verdadeiro problema não seria, em hipótese, o hábito de tomar a pílula, mas o que ela representa do ponto de vista moral. Ao recorrer a ela, estaríamos abandonando a engrenagem mais importante que nos move, a inquietação existencial, a busca por sentido, a dor que impulsiona a criação, a superação e a espiritualidade. Quem nos garantiria que a felicidade fornecida por meios artificiais, ainda que tentadora, não esvaziaria o valor de todo um caminho percorrido, com seus percalços, enfrentamentos, lutas e cicatrizes de ferimentos de guerra que nos moldam como seres humanos? Ou melhor dizendo, eu continuaria sendo um humano, demasiado humano, título, aliás, de uma obra de Nietzsche, de 1878.
Optar por esse prazer instantâneo é como renunciar à nossa humanidade mais profunda. Qualquer prazer instantâneo é uma renúncia à humanidade mais profunda. É uma espécie de rendição, é o suicídio da alma. A ausência de um conflito não nos leva ao amadurecimento sem dor. Não há arte, nem fé, nem filosofia. Restaria apenas a ilusão de um paraíso interior que, ao invés de nos elevar, nos domesticaria. É verdade que o mundo clama por soluções técnicas para dilemas que são essencialmente éticos, morais e existenciais, mas talvez, como já advertiu Oscar Wilde no final do século XIX, quando os deuses desejam castigar os homens, eles realizam seus desejos. Pensem a respeito.